Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Ariel, lança o casaco. Tá, porra. Hoje a gente vai falar sobre aquecimento. Afinal de contas, para que serve o aquecimento? Meu nome é Caio Riani, eu sou preparador físico e hoje eu vou te explicar. Para que serve um aquecimento? Por que a gente aquece? A primeira razão, e talvez mais óbvia, é para aquecer. Esquentar o seu corpo faz sentido e esquentar o seu corpo é importante para o treino. Primeiro porque a gente tem uma questão que é o comportamento viscoelástico do músculo. É um nome complicado, mas na verdade a explicação é bem simples. O tecido muscular ele tem uma diferente flexibilidade, uma diferente maleabilidade de acordo com a temperatura dele. Então você já deve ter percebido que em dias mais frios a gente fica mais tenso, mais rígido, a percepção é como se estivesse com o corpo mais durão. Então isso é normal, porque isso acontece de fato. Quando o seu músculo está mais frio, ele realmente fica mais rígido, menos maleável. Então esquentar o seu corpo já é interessante primeiro para isso, para deixar a musculatura mais maleável, já fica com uma amplitude de movimento mais confortável, a gente fica mais pronto para fazer qualquer tipo de atividade, uma vez que a gente esquentou a temperatura corporal. A segunda coisa é, esquentar o corpo melhora a sua performance, melhora a performance de força, de resistência, de potência. Então, esquentar o corpo não é só para você ficar mais confortável, mas também para melhorar a sua performance, primeiro pela questão da temperatura mesmo. A gente já começa a ativar algumas reações químicas intracelulares que são importantes para melhorar seu desempenho, blá blá blá. Então, tudo isso é interessante do ponto de vista de esquentar o corpo. Ah, mas se eu for esquentar o corpo, eu posso fazer isso na esteira e depois eu vou fazer o meu treino de supino, por exemplo? Pode. Você fez o aquecimento geral do corpo, mas ainda está faltando o aquecimento específico. O que é o aquecimento específico? O segundo motivo pelo qual a gente aquece é que a gente prepara as nossas articulações para receber a carga do treino. Então tem um negócio que se chama efeito creep. Também é outro nome complexo de um conceito relativamente simples. É o efeito que acontece, o comportamento das nossas cartilagens quando a gente coloca uma compressão em cima delas. Então, quando você bota um peso, né, você está sustentando um peso, você faz uma força com seus músculos, você coloca uma certa compressão nas suas articulações. Você comprime a cartilagem que tem ali dentro e essa compressão que a gente faz na cartilagem vai deixando ela, né, se você fizer de um jeito cauteloso, se você for fazendo progressivamente essas compressões, então, tipo, começa com um peso pequenininho, depois vai para um peso intermediário e depois vai para o peso de verdade. Você prepara essa cartilagem de uma forma que ela fica mais resistente, mais forte para receber as cargas do treino. Então, a gente não aquece só para suar, não aquece só para o corpo ficar quente, a gente também aquece para preparar a sua cartilagem, suas articulações, seus tendões, seus ligamentos. O terceiro ponto se chama potencialização pós-ativação. O que é isso? Mais um nome complicado de um negócio relativamente simples. É o seguinte, quando você faz algumas contrações musculares, você dá uma ativada no músculo, né? O termo que se usa é realmente ativação muscular. O que acontece? Os disparos elétricos que rolam no seu músculo, eles ficam mais ativos, então a musculatura fica mais responsiva a depois, a hora que você mandar ela trabalhar de verdade. Então fazer essas contrações de baixa intensidade, que é o nosso aquecimento, vai deixar o seu músculo mais ligadão, deixar ele mais preparado para contrair com muita intensidade na hora que você for pro treino, na hora que for colocar o peso de verdade, na hora que você for realmente botar as cargas grandes. Então, fazer atividades de baixa intensidade antes de trabalhar forte pra caramba, dá essa ligada na musculatura, que é a potencialização pós-ativação. Quarto e último motivo pelo qual você aquece é para te preparar não só física, mas também mentalmente para o treino. Você vai focando na atividade. Não é que você chegou, estava mexendo no celular, falando com a sua mãe, ou resolvendo BO, ou tomando bronca do chefe, aí você imediatamente larga e, beleza, vamos treinar. Então, o processo de aquecimento ele é importante também para ajudar no foco, para que você vá entrando no clima do treino, entre aspas, né? Não só no clima, né, de estar quente, mas você vai entrando, vai focando na atividade que você vai fazer. Então, por essas 4 razões, é super interessante você fazer o aquecimento antes do seu treino. É mais seguro para você, melhora a sua performance e você vai se sentir mais confortável também enquanto treina. Mas, Caio, eu tenho pouco tempo para treinar. É verdade, muita gente tem pouco tempo para treinar. Então, quanto tempo será que a gente precisa para aquecer? A resposta é menos tempo do que você imagina. Se você for começar fazendo um aquecimento geral, primeiro, depende muito da temperatura do ambiente. Hoje está frio, então eu tô de casaco. Hoje é um dia frio. Então, se hoje é um dia frio e você vai treinar, antes de fazer o aquecimento específico, né, para as articulações que você vai usar no treino, eu sugiro fazer um aquecimento geral. Você já vai sentir
se sentir mais pronto para o treino só de ter feito esse aquecimento. A sensação vai estar melhor, você já vai ficar mais acordado. Principalmente quem treina de manhã, né, daquele sono, daquela preguiça, ajuda a acordar pra caramba. E isso já te deixa mais ligado, mais focado pro treino. Num dia frio, vamos começar no dia frio. Dia frio, 3 a 5 minutos de algum aeróbico de baixa a moderada intensidade. Pode ser caminhada na subida, pode ser um trote na esteira, pode ser bicicleta, pode ser elíptico, qualquer uma dessas opções. Qualquer coisa que você movimente repetidamente, né, grandes músculos do corpo, tipo uma caminhada, ou uma pedalada, ou um elíptico, você vai movimentar vários músculos. Vai fazendo isso de 3 a 5 minutos, já esquenta o corpo. Esquentou o corpo, já vai te dar uma outra sensação, você vai estar mais pronto para treinar. E aí a gente entra nos aquecimentos específicos. Quem precisa do aquecimento específico? Quase todo mundo, mas quem é muito forte precisa de mais aquecimento do que quem não é tão forte. Por exemplo, se você faz um exercício com 8 quilos em cada mão, você não vai precisar fazer 5 séries de aquecimento até chegar no 8. Você vai lá, pega mais ou menos metade desse peso, então se você trabalha com pouca carga, beleza. Uma série com mais ou menos metade do peso real que você vai usar já é suficiente. Faz lá uma sériezinha de 10 com metade do peso que você usa, você já está aquecido, já preparou lá cotovelo, ombro, joelho, seja lá que parte do corpo você vai usar, faz essa parte de baixa intensidade e depois você vai para sua série de verdade. Legal, já foi suficiente. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa muito forte, principalmente se for fazer exercícios em que a carga total é muito grande, então imaginando uma pessoa que tem um agachamento muito bom, a pessoa agacha com 200 quilos, é muito peso. Essa pessoa não pode chegar a fazer uma sériezinha com metade e mandar bala 200 quilos, porque realmente tem mais coisas que precisam ser preparadas para receber essa carga do que simplesmente, meu corpo está quente ou meu corpo está frio. Então, a minha sugestão sempre é para os meus alunos, se você trabalha com muita carga, não dê pulos maiores do que 20 quilos de cada lado por vez. Então vamos supor que uma pessoa muito forte vai trabalhar, sei lá, supino com 120 quilos. Eu sempre começo aquecendo só com a barra, então faz lá pelo menos 10 repetições só com a barra, movimenta o ombro, movimenta o cotovelo, vai fazendo aqui e depois vai começando. Então ou 10 ou 20 de cada lado, faz um tanto, coloca mais 10 ou mais 20, faz mais um tanto, mas nunca com pulos maiores do que isso, tá? Principalmente quem tem algum histórico de lesão, quem tem alguma articulação que incomoda um pouquinho mais na hora de treinar, ou quem é mais velho. Então, dependendo do histórico da pessoa, tem gente que tem mais dor articular. Se esse é o seu caso, meu ombro sempre dói, minha coluna dói, meu joelho. Se esse é o seu caso, talvez só falte um aquecimento um pouquinho melhor. Porque realmente, se você fizer o aquecimento geral, deixou o corpo todo quente, a percepção de dor já baixa. Tem isso também, acabei esquecendo de falar no começo. A nossa percepção de dor reduz quando a gente está com o corpo mais quente. Então, aquece o corpo como um todo e depois vai aquecendo as articulações antes da gente entrar com o peso real. Então, beleza, a gente já viu que aquecer deixa você mais preparado para o treino, reduz as dores, prepara e protege as articulações, melhora seu desempenho, reduz percepção de dor. Lindo, muito legal. Como que a gente faz um aquecimento rápido? Vamos lá. Se você está pensando num dia mais quente, em que você não tem a necessidade de aumentar a temperatura corporal antes, você pode simplesmente ir direto para o exercício que você vai fazer, o seu primeiro exercício do treino, e fazê-lo com pouca carga. Eu sempre começo só com a barra e depois a gente vai adicionando carga. Então, por exemplo, se o seu primeiro exercício é um leg press, por exemplo, não tem só a barra, tudo bem, mas pode ser que tenha só a máquina, ou 2 barrinhas que seja. Coloca bem pouco peso, faz umas 10, 15 repetições lá do leg press, movimenta bem joelho, quadril, vai fazendo aqui as repetições. Passado isso, a gente vai depois colocando um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de peso, até chegar na carga real. Se for um exercício que você vai usar muito peso, faça incrementos, começa com 0, aí vai com 25% do peso que você vai usar, 50%, 75%, e aí você vai para a carga real. Então, 3 sériezinhas de aquecimento rápidas, não precisa ser um negócio muito demorado, não é uma série que vai te fadigar, então você não precisa de um intervalo muito grande entre uma série e outra. Em geral, a gente só precisa aquecer para os primeiros 2 exercícios do treino e para o resto o corpo já está muito bem preparado. A menos que você faça um treino de corpo inteiro. Então, por exemplo, vou fazer um treino de corpo inteiro. Aqueci para o leg press. Meu próximo exercício é uma remada, que vai usar meu cotovelo, vai usar meu ombro, vai usar bíceps, vai usar costas. Aí eu preciso dar uma aquecida, porque é um grupo muscular que eu não aqueci ainda. São articulações que eu não preparei ainda. Se não for a primeira vez, não for mais o primeiro movimento daquela articulação, não for mais o primeiro exercício daquele grupo muscular, não tem necessidade de você aquecer de novo.
Então, basicamente, um bom aquecimento que vai melhorar o seu desempenho no treino, vai reduzir suas dores, vai proteger as articulações e vai melhorar os seus resultados no médio e longo prazo, esse aquecimento não vai consumir muito mais do que 5, 10 minutos a mais ao longo do treino. Então, é pouco tempo por um retorno muito grande. Eu não pularia o aquecimento de forma alguma, mas se você fala, eu tenho pouquíssimo tempo para treinar mesmo. Ok, se você tem pouquíssimo tempo para treinar, o que eu faria é, vamos fazer um circuito em que aqueça todas as articulações do seu corpo. Terminado esse circuito, você já vai pro treino. Então, por exemplo, se você vai começar com supino. Então a gente aquece fazendo supino só com a barra, solta o supino, faz agachamento, sentando no próprio banco, senta e levanta do banco. Depois volta, coloca um pezinho a mais lá no supino, aquece com a carga intermediária, senta e levanta do banco de novo, a gente pode fazer uns abdominais e tal. Feito isso, já trabalhou várias articulações do corpo, né, meio que em circuito, já trabalhou várias articulações do corpo, já vai aumentar a temperatura corporal e já vai ter preparado todas as estruturas que você vai usar no seu treino. Ou seja, fazendo um bom aquecimento, a gente tem um investimento bem pequenininho de tempo para ter um retorno muito grande de conforto no treino, concentração, desempenho e no médio e longo prazo esse desempenho melhorado vai significar mais resultados e até mais longevidade, porque você está preparando adequadamente todas as suas estruturas corporais para receber a carga do treino. Você vai ter mais benefícios, vai ter menos prejuízo e você vai ser uma pessoa muito mais feliz, vai ter mais amigos, mais bem-sucedido. Meu nome é Caio Riani, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e a gente se vê no próximo.